Fala pessoal, tudo bem? Daniel da FIT aqui, hoje para conversar sobre processos, dicas aqui de consultoria de processos e resolvi falar de treinamento de um porteiro. Por quê? Porque foi alguns casos onde eu vi tendo muito problema de algo que frequentemente é menosprezado. Então muitas vezes fala, vou treinar um porteiro, o que é porteiro? Meu, chega a pessoa, você abre a porta, acabou. A pessoa tem o crachá, pode entrar, acabou. E o pessoal às vezes não percebe como isso pode levar a problemas de segurança ou até mesmo acidentes por coisas que você resolveria em talvez uma hora. Então, se por um lado você não pode complicar demais coisas que são simples, você também não pode deixar de dar atenção a algo porque é simples e de repente tomar um prejuízo ou ter uma questão de segurança séria, uma brecha por causa disso. Então, vamos lá? Para dar um exemplo bem simples, mas que eu vi, é a abertura de um portão. O princípio é a mesma coisa. Tem a pessoa, você abre o portão, você fecha o portão, tá tudo ok. Agora, pega aquele portão automático de garagem. Vi dois casos de acidente que você resolvia com uma instrução para o porteiro. Uma instrução no treinamento. Escuta, aqui está o botão, é aqui que você aciona e você nunca acione um portão automático sem ter o visual do que está acontecendo. Seja na câmera, seja olhando. Essa instrução tem que ser passada, se você por algum motivo é responsável, é síndico de um prédio, passe essa instrução para o seu porteiro. Você nunca aciona uma máquina, isso vale inclusive para fábricas, para coisas pesadas, e para um portão, sem você ter o visual do que está acontecendo, ou uma confirmação que isso pode ser acionado. E por que isso é importante? Dois acidentes que eu vi. A pessoa não era do prédio, pediu para entrar, daí a pessoa, por engano, na hora de abrir, depois de liberar, abriu o portão dos carros. Daqueles portões que vai à esquerda, à direita. A pessoa estranhou, ok, mas foi entrar. A pessoa viu o erro, foi apertar rapidinho para fechar. Quando a pessoa estava passando. Então tá aqui o portão abrindo, a pessoa passando, o portão fechou em cima dela. Não machucou grave, a pessoa chegou a cair no chão mais por causa do impacto, não machucou grave tudo, mas vocês imaginam que causou um problema. Porque, obviamente, a pessoa ficou muito brava no estilo, o cara abriu o portão pra mim e daí fechou na minha cara. E o outro porteiro tendo argumentar, olha, lá é portão de carro, não é pra passar gente, mas o outro abriu pra ele o portão, enfim, não precisa entrar no mérito da discussão. Por quê? Porque a pessoa abriu o portão e falou, abri rapidinho, deixa eu corrigir rápido, né? Parece a coisa certa a se fazer. Não, eu já abri, mas tudo bem porque eu já mandei fechar. Não. Ele abriu e já mandou fechar e fechou o portão em cima do cara que estava passando. O outro caso, que foi daí foi num condomínio residencial e saiu um prejuízo grande para o condomínio, foi parecido. 2 carros para sair, primeiro carro saiu e seguiu o que você manda nesse caso, que era do condomínio. Você não espera o carro de trás, você fecha o portão. O carro de trás esperou o portão, começou a fechar e fez também o que é a regra. Você pode parar o portão e mandar abrir. Então a regra é não tente pegar a rabeira, porque o da frente vai fechar, e você para e abre. Perfeito, foi o que ele fez. Parou e abriu. O porteiro de saído não ouviu a câmera, achou que o cara tinha esquecido de fechar o portão, que o cara tinha travado o portão aberto. O que ele foi fazer? Fechar. Enquanto isso, o carro, porque abriu o portão, foi sair. O carro bateu no portão. O portão fechou e o carro bateu no portão. Danificou o portão e o carro, foi um prejuízo considerável em valor monetário para o condomínio. E, de novo, o mesmo problema. Ninguém parou para o porteiro e falou, olha, você não ative o portão sem ter uma confirmação visual do que está acontecendo. Qualquer caso, você vai ativar o portão, se ativou por acidente, se ativou sem querer, se você acha que alguém esqueceu aberto, você não ativa o portão sem estar de olho na câmera daquele portão para ver o que está acontecendo. Se ele tivesse olhado na câmera, ele ia ver que tinha o carro na fila e não ia ter fechado o portão em cima do carro. E então coisas bobas, mas que às vezes justamente por isso, por falta de treinamento acontece. E muitas pessoas esquecem que o treinamento também vale para exceção. E um caso que esse eu vi de mídias sociais, não dá para saber se é verdade ou não, mas é bem plausível, que era a pessoa reclamando do seguinte, era uma idosa e ia ficar de cama por 15 dias, mais ou menos. E ela tinha pedido, que ia pedir iFood, uma das refeições, tinha pedido para o porteiro pôr no elevador, para ela não ter que descer, para a idosa não ter que descer, porque ela estava de cama e não sei o quê. E daí, depois de um tempo, a síndica veio muito brava, deu bronca dos porteiros, enfim, falou o seguinte, olha, não pode, não interessa o motivo, o porteiro não pode receber nada de ninguém. E vem a questão, foi instruído os porteiros nesses casos?
É importante você instruir. Não adianta ter uma determinação se não se instruir. Então falou para o porteiro, olha, escuta, num caso de emergência você pode receber. Ou olha, não interessa, você não recebe. Você nunca receba nada. Olha, você não pode sair da portaria. Salvo uma emergência de vida ou morte, você não sai da portaria. Entregar iFood no elevador não é da portaria, não é emergência. Então você não pode sair da portaria. Instruiu isso para o porteiro? Senão você não pode nem dar bronca nele. E muitas vezes é nisso que você cria situações de segurança problemáticas. Por exemplo, alguém justamente que não pode sair da portaria, o entregador entrando no prédio. Por quê? Porque não foi explicado, porque não foi treinado. E daí você cria uma brecha de segurança, porque o entregador está indo até a portaria, está ficando junto com o porteiro. Se ele for render o porteiro, ele tem uma facilidade. Por quê? Simplesmente pelo fato que não se foi instruído ou não se fez valer uma regra. E não se deu a instrução para ele, olha, se alguém pedir uma exceção, o síndico ou, enfim, o dono do prédio, quem for, eu resolvo. Isso tem que estar no treinamento. A parte, daí já é um outro assunto de postura de processo, quer dizer, quem tem que assumir a responsabilidade, isso também é importante. Falta instruir a pessoa e falar, olha, você não abre exceção para ninguém. Não pode você sair da portaria para ir colocar comida no elevador, independente do motivo. Isso tem que estar muito bem treinado. Porque daí entra num outro caso que eu fiquei sabendo, de novo, pode ter as dúvidas, mas bem plausível de ser real. Chegou comida, a pessoa interfonou, atendeu e falou assim: meu filho tá passando mal, recebe para mim, código 1234. Pá! Bateu e não atendeu mais o interfone. O porteiro ligou, não atendeu. E agora? O que o porteiro faz? Olha, eu recebo, o porteiro, eu posso receber? Eu não posso receber? Isso tudo tem que estar no treinamento dele. Você precisa treinar para situações difíceis, para situações que fogem do normal. E ou deixá-lo com uma liberdade para escolher, se ele for bem treinado, ou dependendo do caso, olha, não tem liberdade nenhuma. O cara vai perder o pedido, você vai falar que ele não está respondendo e ponto. Você não pode receber. Daí entraria também na questão do processo que todo condomínio tem que estar de acordo, enfim, todo mundo tem que estar sabendo. Se é um condomínio comercial, tem que saber. Mas isso tem que estar muito claro. O que ele tem que fazer, o que ele pode fazer para evitar esse tipo de situação. Porque emergências dessas acontecem. Já vi uma vez também de bater ambulância e o porteiro, e agora? O que eu faço? Porque a ambulância está pedindo para entrar, falou que a pessoa está passando mal na casa, era alguém que mora sozinho. Putz, posso abrir para ambulância? Você não vai segurar a pessoa, mas como é que eu sei que é uma ambulância de verdade? E isso foi um caso que comentou depois, o porteiro ficou na dúvida. E agora, libera essa ambulância, não libero? Falou que a pessoa passou mal, falou tudo, o que eu vou fazer? Então você acaba entrando em situações onde este treinamento é necessário. Por quê? Ah, é uma coisa simples, você abre e fecha a porta. Sim, mas quantos dos casos que a gente já viu de roubo a apartamento, eu já vi alguns recentes também, não começaram com alguma bobeada nesse sentido, humana? Muitas vezes por falha de treinamento. E uma que eu vi, inclusive, foi nisso. Foi numa que o porteiro bobeou, justamente porque a pessoa entrou junto conversando, se fingiu de amigo da pessoa, não era, invadiu um apartamento e saiu com as coisas. E ele falou, ah, era o amigo da moradora do tal, eles entraram junto conversando. Não era. O cara viu que a moradora saiu, um pouco antes de voltar, começou a conversar, falou que estava no prédio, entrou junto, se fingindo de amigo dela para o porteiro não barrar. Então você precisa ter um treinamento e precisa ter um procedimento para esse tipo de coisa, ou você tem uma brecha que pode acabar sendo explorada, ou um erro como esses que eu comentei agora. Então, por mais que o processo seja simples, por mais que uma coisa seja, vamos dizer, tranquila, sempre lembra disso. Tem um potencial de segurança? Tem um potencial de alguma coisa dar errada? Eu preciso treinar a pessoa para exceção? Não deixe isso de lado. Não deixe só, nunca menospreze uma coisa do tipo, ah, é só abrir a porta, tá tudo ok. Não. Pensa nas situações. E nesse caso ele abre? E nesse caso ele recebe? Ele pode sair da portaria? É a critério dele? E até esse a critério tem que tomar cuidado. Só um último caso disso que também foi falha de treinamento. Era prédio comercial e tinha umas regras para carga e descarga. Prédio normal de escritórios, mas às vezes recebe tudo, tinha umas regras para poder entrar de carga e descarga. E uma das pessoas mandou para a administração do prédio um e-mail muito brava, com razão. Por quê? Porque a regra estava sendo aplicada, ela tinha sido advertida para uma regra que outras pessoas, o porteiro estava fechando um olho. Então ela basicamente mandou o seguinte, escuta, eu fiquei sabendo que o conjunto 51, 52, 53, enfim, qualquer número de conjunto, não estão seguindo a regra tal. Enquanto eu do conjunto 11, o conjunto 14 e o conjunto 91, fomos advertidos recentemente por não estarmos seguindo a regra. E aí? Eu quero a anulação dessas advertências. Vocês não podem cobrar a regra para um e não cobrar para outro. E
em vista de uma análise, o que aconteceu? Exatamente isso. O porteiro gostava daquele pessoal, então ele falava: não, pode fazer que não tem problema. Até que uma pessoa um pouco assim acabou descobrindo isso. E, obviamente, vocês imaginam, isso deu bastante trabalho para a administração, porque a pessoa tinha total razão. Enfim, então, comentando aqui, já deu um bom tempo de vídeo, faço esse lembrete. Cuidado para não menosprezar algumas coisas que seriam simples, que com 1 hora, 2 de treinamento, uma pequena conversa você resolve, mas que geram prejuízo, falha de segurança, dor de cabeça e similar, se não são feitas da maneira correta. Quer seguir mais dicas, pessoal, de processos de otimização? Acompanhe a gente aqui no canal. Estamos sempre aqui para tirar dúvidas, para dar mais dicas para vocês. É isso. Até o próximo vídeo.